Vamos então a Buenos Aires agora, chamar a Luciana Tadeu. A notícia também repercutiu entre os jornais de língua espanhola, entre nossos vecinos, Luciana Tadeu, inclusive porque Jair Bolsonaro fez muitos paralelos da nossa situação aqui no Brasil com esta ameaça de tarifaço com a Argentina de Javier Milei. O que você conta da repercussão aí na Argentina e em demais países daqui da América do Sul e América Latina? Luciana, boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde. Olha, apesar desses paralelos aqui, pelo menos por parte do governo, nenhuma palavra sobre essa situação de Bolsonaro por enquanto, viu? O que sim houve foi bastante repercussão nos jornais de língua espanhola, como você mencionou, né? O jornal El País da Espanha, o principal jornal espanhol, publicou uma foto de Bolsonaro saindo da Secretaria de Administração Penitenciária em Brasília, depois de ter a tornozeleira eletrônica instalada, e intitulou que a Justiça brasileira colocou a tornozeleira nele diante do risco de fuga. O jornal diz que ele amanheceu hoje com a visita mais temida na sua casa em Brasília, a da Polícia Federal. O jornal qualifica Bolsonaro como um líder ultradireitista, diz que ele está no meio de um processo por tentativa de golpe de Estado contra Lula e que poderia pegar mais de 40 anos de prisão, e também lembra que essa operação acontece depois de cartas de Trump pressionando as autoridades brasileiras, dizendo que o julgamento dele deve terminar imediatamente. Também diz que diante dessa tensão que aumenta, o ministro Alexandre de Moraes decidiu se adiantar a possibilidade de que ele se refugiasse, pedisse asilo em alguma embaixada como a dos Estados Unidos. Yuri, já o jornal El País qualificou essas medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes como uma prisão domiciliar. Usaram errado, né, esse termo. Fazem inclusive um paralelo com Cristina Kirchner, que está cumprindo prisão domiciliar aqui na Argentina utilizando tornozeleira eletrônica. Inclusive na home do jornal Clarín, o destaque é para essa comparação e diz: assim como Cristina, Bolsonaro deverá usar uma tornozeleira eletrônica e, as rígidas condições que impuseram para ele. O jornal também ressalta que ele está proibido de sair de casa durante a noite, de usar redes sociais e de se comunicar com seu filho Eduardo, e também de se aproximar de embaixadas. O jornal argentino La Nación, outro jornal muito importante daqui da Argentina, intitula Toque de recolher, tornozeleira eletrônica e veto nas redes sociais. Fazem mandado de busca no domicílio de Bolsonaro e impõem novas restrições contra ele. O jornal disse que houve uma operação simultânea na sede do PL e lembra que os agentes apreenderam $14 mil, R$8 mil e um pendrive escondido no banheiro, é o que diz o jornal La Nación, ressaltando que ele não pode falar com diplomatas estrangeiros, se aproximar de embaixadas e nem se comunicar com pessoas investigadas nesse caso. E por fim, o El País do Uruguai, o jornal mais importante do Uruguai, também noticia essa imposição do uso da tornozeleira eletrônica para Bolsonaro, a proibição de que ele utilize redes sociais, ressalta que essas medidas foram impostas num contexto de um processo por golpismo, é a expressão utilizada pelo jornal El País, e no contexto das falas do presidente norte-americano Donald Trump falando que há uma caça às bruxas no Brasil, pedindo o fim do julgamento contra Bolsonaro. O jornal, que também chama Bolsonaro de líder ultradireitista, também lembra que isso acontece num contexto de ameaças de Donald Trump de imposição de tarifas de 50% contra os produtos brasileiros. Yuri. Pois é, Luciana, deixa eu seguir contigo, porque isso me chamou a atenção, como você disse logo no começo, né? Não houve nenhum tipo de manifestação oficial do governo, mas dentre esses aliados de Javier Milei, você percebe algum tipo de menção ou já houve algum tipo de
repercussão desse contexto como um todo envolvendo Jair Bolsonaro? Porque a gente tem visto hoje, a operação de hoje já teve a repercussão de outros grupos mais à direita, por exemplo, da Europa, a gente já vai trazer essa informação, além de, claro, aqueles dos Estados Unidos. Mas me soou curioso que não há uma manifestação explícita dos aliados, de pessoas próximas de Javier Milei, dado que Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos eles prestigiaram e ficaram muito felizes com a vitória de Javier Milei nas eleições aí da Argentina. Yuri, olha, estive olhando muito atentamente as redes sociais, que é o principal, meio de comunicação dos integrantes do governo de Javier Milei, e realmente nenhuma manifestação. De fato, hoje houve uma coletiva de imprensa do porta-voz da Casa Rosada, mas foram abordados somente assuntos internos e também uma questão de apoio do governo de Donald Trump no caso de uma disputa judicial pela petrolífera YPF. O porta-voz anunciando que houve um apoio de Donald Trump para que a Argentina não tenha que se desfazer das ações da sua empresa estatal petrolífera. Porém, em relação a essa briga que existe entre Trump e o presidente Lula, a imposição de tarifas brasileiras, inclusive toda essa operação envolvendo Jair Bolsonaro, não houve nenhuma manifestação, nem por parte do porta-voz, nem dos principais ministros, nem manifestação da presidência em geral. E estou esperando. Javier Milei, às vezes, ele não faz as postagens diretamente, ele mesmo escrevendo, ele faz muitas repostagens de aliado. De fato, no passado, quando ele fez críticas ao sistema brasileiro, chegou a insinuar que havia uma ditadura no Brasil, perseguição, censura, foi repostando mensagens de aliados nas redes sociais. Mas até agora, ele está fazendo muitas repostagens, mas sobre assuntos internos da Argentina. Por enquanto, nenhuma manifestação. Existe uma cautela, pelo menos por enquanto, parece haver do governo argentino em relação ao que está acontecendo no Brasil e, inclusive, sobre as tarifas. Nenhuma manifestação até o momento sobre essa ameaça de tarifas de 50% do governo Donald Trump ao Brasil. E só uma última informação, porque vi que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou que a Argentina ia ter imposto zero para diversos produtos. Isso ainda não está confirmado, é uma tentativa de negociação da Casa Rosada, ainda não tem anúncios nesse sentido de isenção de tarifas para produtos argentinos, Yuri.